Quando uma mulher adota um cão de olhos tristes, ela não imagina o segredo por trás de sua recusa em comer a ração. Dias se passam e ela não vê sentido no que está havendo, até que uma visita inesperada revela a verdade que a deixou em lágrimas. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado! Vamos voltar à nossa história. Amanda parou diante do portão do abrigo de animais, seu coração batendo um pouco mais rápido que o normal. Após meses de hesitação, finalmente havia chegado o momento. Os latidos alegres que vinham do interior do local pareciam dar as boas-vindas, como se soubessem que ela estava ali para mudar não apenas uma vida, mas também a sua própria. O céu de outono estava particularmente bonito naquela tarde de sábado, com nuvens suaves deslizando preguiçosamente pelo azul cristalino. Amanda ajeitou os cabelos castanhos atrás da orelha, um gesto automático que sempre fazia quando estava nervosa. Seus dedos, acostumados a deslizar com precisão sobre projetos arquitetônicos, agora tremiam levemente ao empurrar o portão. Amanda respirou fundo, sentindo o cheiro característico de ração e produtos de limpeza. Oi, eu vim conhecer os cachorros disponíveis para adoção. Moro sozinha e trabalho em casa a maior parte do tempo, então pensei que seria bom ter companhia. Jéssica a conduziu por um corredor onde vários cães latiam animadamente em seus canis. Amanda observava cada um deles com atenção, mas foi ao chegar ao último canil que seu coração pareceu parar por um instante. Ali, deitado quietamente em seu cantinho, estava um retriever de pelo dourado e olhos da cor de mel. Diferente dos outros cães, ele não latia nem pulava. Apenas a observava com uma expressão gentil e curiosa. Este é um dos nossos residentes mais recentes, explicou Jéssica, aproximando-se da grade. Chegou há 2 semanas, é extremamente dócil e bem educado. Posso entrar para conhecê-lo melhor? Perguntou, sem conseguir desviar o olhar do cão. Não demos nenhum nome oficial ainda, respondeu Jéssica. Queríamos deixar essa honra para quem o adotasse. Sim, Amanda confirmou, surpresa com a própria escolha. Seus olhos parecem observar tudo com tanta curiosidade e sabedoria. Me lembrou um cientista contemplando as estrelas. O retriever, agora Galileu, encostou suavemente o focinho na mão de Amanda, como se selasse um acordo silencioso. Naquele momento, ela soube que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ainda não podia imaginar. O que Amanda não sabia era que aquele gentil retriever carregava consigo muito mais do que sua aparente serenidade. Ele guardava um mistério que aos poucos se revelaria, começando com um simples pote de vidro. Os primeiros dias de Galileu, no apartamento de Amanda, foram uma dança delicada de descobertas mútuas. O retriever explorava cada cômodo com uma curiosidade contida, seus passos silenciosos e elegantes, contrastando com a expectativa que Amanda tinha de um cão recém-chegado. Não havia a costumeira agitação ou ansiedade, apenas uma calma studying de seu novo ambiente. Amanda observava, fascinada, como Galileu parecia ter uma rotina própria. Pela manhã, ele se sentava próximo à janela da sala, observando o nascer do sol com uma atenção quase contemplativa. Durante as tardes, enquanto ela trabalhava em seus projetos arquitetônicos, ele se deitava quietamente próximo à sua mesa como um guardião silencioso de suas criações. Você é diferente de qualquer cão que já conheci. Amanda comentou em voz alta numa tarde, enquanto ajustava alguns detalhes em seu computador. Galileu ergueu a cabeça ao som de sua voz. Seus olhos cor-de-mel fixos nela, com aquela expressão que parecia compreender cada palavra. O trabalho em casa ganhou uma nova dimensão com a presença de Galileu.
As longas horas debruçadas sobre projetos agora eram intercaladas com pequenas pausas, momentos em que ela se permitia sentar no chão ao lado dele, compartilhando um silêncio confortável ou conversando sobre seus pensamentos em voz alta. Sabe, Galileu, às vezes me pergunto se você não era um professor em outra vida, brincou ela numa dessas pausas, notando como ele a observava com atenção enquanto ela explicava um projeto particularmente desafiador. Você tem esse jeito de ouvir que faz parecer que entende tudo. As caminhadas no final da tarde tornaram-se o momento mais esperado do dia para ambos. Amanda descobriu que Galileu tinha uma preferência peculiar por caminhos mais tranquilos, desviando naturalmente das ruas movimentadas. Ele caminhava sempre ao seu lado, sem puxar a guia, como se tivesse feito aquilo a vida toda. Foi durante uma dessas caminhadas que Amanda notou algo curioso. Ao passarem em frente a uma casa de repouso, Galileu diminuiu o passo, seu olhar fixo nas janelas do edifício. Por um momento, sua postura mudou. Uma tensão sutil percorreu seu corpo e seus olhos pareceram ganhar um brilho diferente. "O que foi, amigo?" Amanda perguntou suavemente, parando para observá-lo melhor. Galileu permaneceu imóvel por alguns segundos, antes de voltar a caminhar, mas algo em seu comportamento havia mudado. Estava mais quieto que o normal, se é que isso era possível. De volta ao apartamento, Amanda começou a perceber outros pequenos detalhes no comportamento de Galileu. Como ele sempre parava para observar pessoas idosas que passavam por eles na rua. Ou como seus olhos seguiam com especial atenção quando uma ambulância passava com a sirene ligada. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Amanda refletia sobre essas peculiaridades. Havia algo no passado de Galileu que ela desconhecia, histórias escritas em seus olhos gentis que ainda não podia decifrar. O retriever estava deitado em seu lugar favorito na cozinha, observando cada movimento seu com aquela atenção característica. "Quem você era antes de me encontrar, hein?" murmurou ela, agachando-se para acariciar suas orelhas macias. Galileu inclinou a cabeça em direção à sua mão, seus olhos transmitindo uma mistura de afeto e... seria saudade? A rotina de Amanda e Galileu fluía com uma naturalidade surpreendente, como se tivessem sido feitos um para o outro. As manhãs começavam com o som suave das patas do retriever pela casa, seguido pelo tilintar de sua coleira enquanto se aproximava da cama de Amanda para acordá-la gentilmente com um focinho úmido em sua mão. Naquela manhã em particular, porém, algo estava diferente. Amanda acordou com o som de plástico batendo no chão da cozinha, seguido por um choramingo baixo de Galileu. Ainda sonolenta, ela se levantou e caminhou até a cozinha, encontrando o pote de ração de seu companheiro virado no chão, com uma rachadura considerável em uma das laterais. "Oh, não!" murmurou ela, agachando-se para examinar o estrago. O pote de plástico azul, que havia comprado especialmente para Galileu em sua primeira semana juntos, estava definitivamente inutilizado. Galileu observava a cena com seus olhos atentos, sentado pacientemente ao lado da mesa. "Não se preocupe, amigo." Amanda sorriu, acariciando sua cabeça. "Vamos improvisar até eu comprar um novo." Ela abriu os armários da cozinha, procurando algo que pudesse servir temporariamente como comedouro. Seus olhos pousaram em um pote de vidro antigo, daqueles usados para guardar mantimentos. Era perfeito, limpo, resistente e do tamanho ideal. Amanda lavou o pote cuidadosamente e o encheu com a ração de Galileu, colocando-o no lugar habitual. "Pronto! Não é tão bonito quanto o azul, mas vai servir por enquanto." "O que foi, Galileu? Está tudo bem?" Amanda incentivou, pensando que talvez ele estivesse apenas estranhando o recipiente diferente. Mas o retriever não se moveu. Seus olhos, geralmente tão serenos, agora transmitiam uma mistura de emoções que Amanda não conseguia decifrar. Havia algo ali,
Medo, tristeza, reconhecimento? Galileu deu um passo para trás, soltando um choramingo baixo e prolongado que Amanda nunca tinha ouvido antes. Era um som carregado de uma tristeza tão profunda que fez seu coração apertar. Ele olhava para o pote de vidro como se estivesse vendo um fantasma, algo que trazia memórias que pareciam machucá-lo. Está tudo bem. Amanda tentou novamente, sua voz suave e tranquilizadora. Aproximou-se dele lentamente, notando como seus olhos alternavam entre ela e o pote, como se estivesse revivendo alguma lembrança distante. Quando ela tentou guiá-lo gentilmente em direção à comida, Galileu recuou ainda mais, encostando-se na parede da cozinha. O dia transcorreu com Galileu, mantendo distância do pote de vidro. Nem mesmo quando Amanda trocou a ração, pensando que talvez houvesse algo de errado com ela, ele se aproximou. Seu comportamento normalmente calmo e equilibrado deu lugar a uma inquietação silenciosa. Ele caminhava pela casa como uma sombra dourada, parando ocasionalmente para olhar na direção da cozinha com aquela mesma expressão enigmática. À noite, deitada em sua cama com Galileu aos seus pés, Amanda não conseguia parar de pensar no incidente. Não era apenas uma questão de preferência ou teimosia. Havia algo mais profundo ali. Algo que tocava em memórias que seu amigo peludo carregava consigo. Memórias que ela começava a suspeitar precisavam ser desvendadas. "O que aconteceu com você?" sussurrou ela na escuridão, observando a silhueta de Galileu contra a luz que entrava pela janela. "Que histórias você está tentando me contar? Se você está gostando, inscreva-se no canal continuando." O dia amanheceu nublado, refletindo a preocupação que pesava no coração de Amanda. Já fazia 3 dias desde o incidente com o pote de vidro, e Galileu continuava se recusando a comer adequadamente. Ela havia tentado de tudo: diferentes recipientes de plástico, porcelana, até mesmo colocando a ração diretamente sobre uma toalha limpa no chão. O retriever aceitava pequenas quantidades, como se quisesse apenas agradar sua dona, mas estava longe de seu apetite normal. Sentada em sua mesa de trabalho, Amanda tentava se concentrar em um projeto importante, mas seus olhos constantemente se desviavam para Galileu, que estava deitado em seu lugar habitual. Mesmo mantendo sua rotina de guardião silencioso, havia uma mudança sutil em sua postura, uma tensão quase imperceptível em seus músculos, como se estivesse constantemente alerta. "Não posso deixar isso continuar", murmurou ela, fechando o laptop com determinação. Pegou o telefone e, após uma rápida pesquisa, encontrou o contato da Clínica Veterinária São Francisco, que ficava a apenas algumas quadras de distância. A recepcionista conseguiu encaixá-los para aquela mesma tarde. Durante o curto trajeto até a clínica, Amanda observou como Galileu mantinha sua dignidade característica, mesmo visivelmente mais magro. Ele caminhava ao seu lado com passos firmes, embora mais lentos que o habitual. O Dr. Tiago, um veterinário de meia-idade com olhos gentis por trás dos óculos de aro fino, os recebeu com um sorriso acolhedor. Amanda explicou detalhadamente a situação, desde a quebra do pote de plástico até a reação inexplicável ao recipiente de vidro. "Não, nada. Ele continua sendo o mesmo Galileu de sempre, apenas não quer comer no pote de vidro. E mesmo quando ofereço a comida em outros recipientes, ele come muito pouco." Dr. Tiago franziu a testa, concentrado em sua ausculta. "O coração está normal, pulmões limpos, temperatura adequada. Não há sinais de obstrução ou problemas gastrointestinais." Ele fez uma pausa, observando o retriever com atenção. "Sabe, às vezes, os cães desenvolvem associações muito específicas com certos objetos ou situações. Pode ser algo relacionado a experiências passadas." "Mas eu não sei nada sobre o passado dele", Amanda suspirou. "Só sei que o adotei no abrigo Novo Lar há algumas semanas."
No caminho de volta para casa, as palavras do Dr. Tiago ecoavam na mente de Amanda. Galileu caminhava ao seu lado, seu pelo dourado capturando os últimos raios de sol da tarde. Novamente, ao passarem em frente à casa de repouso, ele diminuiu o passo, seu olhar fixo nas janelas do edifício. Foi então que uma ideia começou a se formar na mente de Amanda. Se o comportamento de Galileu estava ligado ao seu passado, talvez fosse hora de investigar mais a fundo sua história. O abrigo Novo Lar seria seu primeiro passo nessa busca. Naquela noite, enquanto organizava os medicamentos receitados pelo Dr. Tiago, Amanda começou a planejar sua visita ao abrigo. Algo lhe dizia que as respostas que procurava estavam mais próximas do que imaginava, escondidas nas memórias que aquele pote de vidro havia despertado em seu companheiro peludo. O abrigo Novo Lar parecia diferente naquela manhã de sábado. Amanda observou o mesmo portão por onde havia entrado semanas atrás, agora com outros olhos e outro propósito. Galileu estava em casa. Ela decidiu deixá-lo descansando, principalmente depois de uma noite inquieta, onde ele mal havia tocado em sua comida. A pergunta fez Amanda hesitar por um momento, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Na verdade, Jéssica, é por isso que estou aqui. Aconteceu algo estranho com ele e preciso saber mais sobre seu passado. Sabe, Jéssica começou após um momento de reflexão, quando ele chegou aqui, havia algo diferente nele. A maioria dos cães que recebemos demonstra medo ou ansiedade nos primeiros dias, mas ele parecia estar carregando uma tristeza muito profunda. Jéssica hesitou por um momento, como se avaliando o que deveria compartilhar. Deixa eu verificar a ficha dele. Ela se virou para o computador, seus dedos dançando sobre o teclado. Ah, sim, aqui está. Ele foi trazido por uma assistente social. O antigo dono era um senhor. Espera. Ela estreitou os olhos para a tela. Sim, Alberto Silva. Teve que doar o cachorro quando foi internado em um asilo. O coração de Amanda disparou. A casa de repouso pela qual Galileu sempre demonstrava tanto interesse durante suas caminhadas, seria possível? Jéssica balançou a cabeça negativamente. Infelizmente não temos muitos detalhes registrados, mas... Ela fez uma pausa, como se lembrando de algo. Marina, nossa veterinária que fez o check-up inicial dele, comentou que ele tinha outro nome quando chegou. Não consigo me lembrar qual era. Sim, mas ela está de férias agora. O que posso te dizer é que a assistente social mencionou que o Sr. Alberto tinha um vínculo muito especial com ele. Aparentemente, passavam horas juntos no quintal da casa, e o senhor tinha um ritual particular na hora das refeições do cachorro. Não tenho certeza dos detalhes, mas lembro que tinha algo a ver com a hora da alimentação. O Sr. Alberto fazia questão de... Jéssica parou abruptamente, atendendo ao telefone que começou a tocar. Desculpe a interrupção. Jéssica voltou sua atenção para Amanda. Como eu estava dizendo, o Sr. Alberto tinha uma rotina especial com ele, mas os detalhes não foram registrados. No entanto, ela abriu uma gaveta e pegou um cartão. Esta é a assistente social que trouxe ele. Talvez ela possa te ajudar com mais informações. Obrigada, Jéssica. Você não imagina como isso é importante. Olhando para o cartão em suas mãos, ela tomou uma decisão. Na segunda-feira, primeira coisa, ligaria para Rosa Santos. Seu coração dizia que estava no caminho certo e que as respostas que procurava poderiam não apenas ajudar Galileu, mas também revelar uma história de amor e conexão que precisava ser redescoberta. O fim de semana se arrastou com uma lentidão agonizante. Amanda alternava entre tentar trabalhar em seus projetos e observar Galileu, que continuava comendo apenas o mínimo necessário. Ela havia tentado esconder o pote de vidro, mas mesmo com outros recipientes, algo havia mudado em seu comportamento. Era como se aquela visão tivesse despertado memórias que agora não podiam ser ignoradas. Na manhã de segunda-feira, assim que o relógio marcou 9 horas, Amanda pegou o cartão da assistente social.
Suas mãos tremiam levemente enquanto discava o número. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Ah, sim, o cachorro do Sr. Alberto. Como poderia esquecer? Um caso que mexeu muito comigo. Isso faz muito sentido. Rosa suspirou após ouvir toda a história. O Sr. Alberto tinha um ritual muito especial com ele. Toda manhã e toda noite, servia a ração em um pote de vidro antigo que havia sido de sua falecida esposa. Ficava ao lado dele, conversando enquanto o cachorro comia. Era um momento de conexão entre os dois. O Alzheimer do Sr. Alberto piorou rapidamente nos últimos meses. Ele começou a se perder dentro da própria casa, esquecia de se alimentar. Seus filhos tentaram de tudo, mas Rosa fez uma pausa, sua voz embargada pela emoção. Quando não houve mais alternativa além do asilo, o cachorro precisou ser doado. Foi um dos dias mais difíceis da minha carreira. Infelizmente não. O Sr. Alberto o chamava por um nome específico, mas naquele dia... Rosa hesitou. Ele estava tendo um dos seus momentos ruins. Mal reconhecia onde estava, quanto mais lembrar o nome do cachorro. Senhora Santos, seria permitido levar Galileu para visitar o Sr. Alberto? Depois de anotar o contato de Helena, Amanda agradeceu profusamente e desligou. Galileu, que estivera deitado próximo durante toda a conversa, a observava com seus olhos atentos. Havia algo diferente em seu olhar, uma centelha de esperança, talvez. Naquela noite, enquanto preparava um chá para acalmar seus pensamentos agitados, Amanda não conseguia parar de pensar em Alberto. Como seria o reencontro entre ele e Galileu? Será que, mesmo com o Alzheimer, ele reconheceria seu antigo companheiro? E mais importante, será que esse encontro poderia ajudar a curar as feridas invisíveis que seu amigo peludo carregava no coração? O recanto dos girassóis tinha um ar acolhedor, com suas paredes em tons suaves de amarelo e um jardim bem cuidado na entrada. Amanda estava parada diante do portão principal, seu coração batendo forte no peito. Ao seu lado, Galileu se mantinha extraordinariamente quieto, suas orelhas atentas a cada movimento. Helena, a enfermeira-chefe, os recebeu com um sorriso gentil, embora seus olhos demonstrassem uma certa preocupação. Rosa me explicou a situação, disse ela, observando Galileu com interesse. Preciso alertá-la que o Sr. Alberto tem tido dias difíceis ultimamente. Às vezes, ele não reconhece nem mesmo os próprios filhos. Bem, hoje é um dos dias mais lúcidos dele, Helena comentou enquanto os guiava pelos corredores. Estava até participando do café da manhã no refeitório, o que não é muito comum. É aqui. Helena parou diante de uma porta entreaberta. Vou entrar primeiro para prepará-lo. Quando Helena fez sinal para que entrassem, Amanda sentiu seu coração quase parar. Sentado em uma poltrona próxima à janela, estava um senhor de cabelos brancos e olhos azuis desbotados pelo tempo. Ele parecia frágil em seu roupão azul claro, mas havia algo em sua postura que sugeria uma dignidade silenciosa, algo que lembrava muito a maneira como Galileu se portava. O que aconteceu em seguida pareceu se desenrolar em câmera lenta. Galileu, sempre tão contido e educado, deu um passo hesitante para dentro do quarto. Seus olhos encontraram os de Alberto, e por um momento, o tempo pareceu congelar. O retriever soltou um som baixo, não um latido, mas um choramingo suave e cheio de emoção. Em 2 passos, estava ao lado da poltrona, seu focinho gentilmente tocando a mão trêmula do idoso. Helena levou as mãos à boca, seus olhos marejados. Isso é extraordinário. Faz semanas que não o vejo tão lúcido. Maria sempre gostou daquele pote de vidro, Alberto murmurou, ainda acariciando Fred Ju Galileu. Dizia que dava para ver o reflection do sol nas bordas enquanto ele comia. Era nosso momento especial do dia, não era, Fred? Amanda se aproximou devagar, não querendo interromper o momento. Senhor Alberto, disse ela suavemente, eu sou a Amanda. Tenho cuidado do...
do Fred nos últimos tempos. O resto daquela primeira visita transcorreu como um sonho. Alberto, ainda acariciando Fred Galileu, começou a compartilhar memórias que pareciam brotar de um lugar há muito esquecido em sua mente. Era como se a presença do retriever tivesse destrancado uma porta em suas lembranças, permitindo que elas fluíssem livremente. "Sabe?", ele disse, seus olhos azuis brilhando com uma vivacidade renovada. "Fred chegou até nós em um dia de chuva. Maria ainda estava viva na época. Ela sempre dizia que ele parecia um raio de sol dourado em meio à tempestade. O pote de vidro era dela." Alberto continuou, sua voz embargada pela emoção. "Maria colecionava potes antigos, sabe? Quando ela nos deixou, comecei a usar um deles para servir a comida do Fred. Era a nossa forma de mantê-la presente, de alguma maneira." O retriever, ouvindo seu nome original, ergueu a cabeça e lambeu suavemente a mão de Alberto, como se quisesse confortá-lo. Amanda notou como seu amigo peludo parecia completamente à vontade, como se tivesse encontrado uma parte perdida de si mesmo. Helena se aproximou gentilmente. "Sr. Alberto, nunca o vi tão comunicativo. É incrível como a presença do Fred está afetando positivamente o senhor." Os olhos do idoso se encheram de lágrimas. "Você faria isso mesmo?" "Galileu", Amanda respondeu suavemente. "Mas acho que ele responde aos dois nomes agora, não é, amigo?" O retriever abanou a cauda, olhando alternadamente para Amanda e Alberto, como se confirmasse que aceitava ambas as identidades. Naquele momento, uma enfermeira assistente entrou no quarto, anunciando que estava na hora do almoço do Sr. Alberto. Amanda percebeu que era hora de partir, mas seu coração estava mais leve. Havia encontrado não apenas as respostas que procurava, mas também um novo propósito. "Traga o pote de vidro da próxima vez", Alberto chamou, sua voz clara e firme. Aquele momento do dia era especial para todos nós. Ela já podia visualizar como seriam suas novas rotinas, as visitas regulares ao asilo, os momentos compartilhados entre Fred, Galileu e Alberto, o pote de vidro agora carregando não apenas memórias de perda, mas também de reencontro e renovação. Na manhã seguinte à primeira visita, Amanda acordou com um som que não ouvia há dias, o tilintar da coleira de seu companheiro próximo à sua cama. Fred Galileu estava lá, com o brilho característico em seus olhos cor-de-mel, e pela primeira vez em muito tempo parecia ansioso para começar o dia. Com cuidado, ela retirou o pote de vidro do armário onde o havia guardado. Suas mãos tremiam levemente enquanto o lavava, pensando em todas as memórias que aquele simples objeto carregava. Quando colocou a ração dentro dele, seu coração bateu mais forte ao ver o retriever se aproximar sem hesitação. "É isso aí, amigo", ela sussurrou emocionada, enquanto ele comia com apetite renovado. A luz da manhã atravessava o vidro, criando pequenos arco-íris na superfície da ração, exatamente como Maria, a esposa de Alberto, costumava observar. Helena havia organizado um cronograma de visitas, todas as terças e quintas à tarde e aos sábados pela manhã. "O Sr. Alberto está mais animado do que nunca", ela comentou ao telefone. Hoje ele até pediu para participar da sessão de jardinagem do asilo, algo que nunca havia demonstrado interesse antes. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis, mas significativas para todos. Amanda reorganizou seus horários de trabalho, adaptando seus projetos de arquitetura para acomodar as visitas regulares ao asilo. Descobriu que esse novo ritmo, embora exigisse alguns sacrifícios, trazia uma satisfação que nenhum projeto profissional jamais havia proporcionado. Em uma tarde particularmente memorável, chegaram ao Recanto dos Girassóis para encontrar Alberto no jardim, cuidando de um pequeno canteiro de margaridas. Seu rosto se iluminou ao vê-los, e Fred Galileu correu gentilmente até ele, tomando cuidado para não pisar nas flores. Estas eram as favoritas de Maria.
Alberto comentou, acariciando as pétalas brancas. Ela sempre dizia que flores são como pessoas, precisam de amor e atenção para florescer. Seu olhar vagou por um momento, perdido em memórias, antes de voltar a focar no presente. Hoje é um dia bom. As memórias estão claras como água. Amanda notou como ele parecia mais forte, mais presente. Helena havia comentado que os episódios de confusão estavam menos frequentes desde que as visitas começaram. Era como se a presença regular de Fred Galileu ancorasse Alberto no presente, dando-lhe algo concreto para se agarrar quando as memórias ameaçavam escapar. O Retriever, por sua vez, parecia ter encontrado um equilíbrio perfeito entre suas duas identidades. Respondia tanto a Fred quanto a Galileu, como se compreendesse que cada nome representava uma parte importante de quem ele era. Com Alberto, assumia uma postura protetora e gentil, sempre atento aos movimentos do idoso. Com Amanda, mantinha sua natureza brincalhona e companheira. Sabe, Alberto disse naquela tarde, enquanto compartilhavam um lanche no jardim. Maria sempre acreditou que alguns anjos têm 4 patas. Agora entendo o que ela queria dizer. Naquela noite, de volta ao apartamento, Amanda encontrou uma antiga foto de família enquanto organizava algumas caixas. Olhando para a imagem de seus próprios avós, sentiu uma onda de gratidão por ter sido guiada a esta missão inesperada. Seu companheiro peludo não havia apenas encontrado seu passado, havia ensinado a ela o valor de construir pontes entre gerações, entre memórias e momentos presentes. Fred Galileu se aproximou, colocando sua cabeça em seu colo, como fizera mais cedo com Alberto. Seus olhos cor-de-mel pareciam dizer que compreendia perfeitamente o momento de reflexão de sua dona. Amanda sorriu, percebendo que às vezes as maiores lições de vida vêm embaladas em pelos dourados e olhares gentis. O outono avançava, pintando as árvores do recanto dos girassóis com tons dourados que faziam o pelo de Fred Galileu parecer ainda mais radiante. Em uma tarde especialmente agradável, Amanda chegou ao asilo para encontrar uma surpresa. Os filhos de Alberto estavam presentes para uma visita. Carlos e Regina, ambos na casa dos 50 anos, observavam com espanto, enquanto seu pai, normalmente quieto e distante durante suas visitas, conversava animadamente sobre suas memórias com Fred. Era a primeira vez que se encontravam com Amanda e o Retriever. Carlos, o mais velho, concordou com um aceno de cabeça. Helena nos contou sobre as visitas regulares, mas ver pessoalmente... Sua voz falhou por um momento. Não tínhamos ideia de quanto a separação do Fred tinha afetado nosso pai. Alberto estava sentado em sua poltrona favorita no jardim, com Fred Galileu fielmente ao seu lado. O pote de vidro, agora uma presença regular em suas visitas, estava em uma mesinha próxima, ainda com alguns petiscos que o idoso adorava oferecer ao seu antigo companheiro. Maria comprou este pote em uma feira de antiguidades. Alberto explicava aos filhos, sua memória extraordinariamente clara. Ela sempre teve um olho especial para a beleza nas coisas simples. Fred e eu mantivemos esse ritual depois que ela partiu. Era nossa forma de mantê-la presente. Amanda observava a cena com o coração cheio. Nas últimas semanas, tinha aprendido tanto sobre amor, lealdade e a importância das conexões que transcendem o tempo. Seu trabalho como arquiteta até havia sido influenciado. Estava desenvolvendo um projeto para adaptar espaços em asilos para melhor acomodar a interação entre idosos e animais de estimação. Amanda... Regina se aproximou dela. Não sei como agradecer. Você não está apenas cuidando do Fred, está ajudando a trazer nosso pai de volta para nós. Helena apareceu trazendo chá e biscoitos para todos. O Dr. Mendes, nosso geriatra, está impressionado com o progresso do Sr. Alberto, comentou ela, servindo as xícaras. Os episódios de confusão diminuíram significativamente, e ele está mais engajado em todas as atividades do asilo. Vocês já ouviram falar em terapia assistida por animais? Carlos perguntou,
seus olhos brilhando com uma ideia. Talvez pudéssemos implementar algo assim aqui no Recanto dos Girassóis, para outros residentes também. Fred Galileu, enquanto isso, mantinha sua vigília silenciosa ao lado de Alberto, ocasionalmente olhando para Amanda como se aprovasse os planos sendo feitos. O idoso acariciava distraidamente suas orelhas, um sorriso sereno em seu rosto. Sabem, Alberto falou, sua voz carregada de emoção. Maria sempre dizia que o amor verdadeiro tem muitas formas. Às vezes, ele tem 4 patas e um coração maior que o mundo. Ele fez uma pausa, olhando com carinho para o retriever. Fred nos ensinou isso há muito tempo. E agora, como Galileu, ele continua ensinando. Naquela noite, voltando para casa sob um céu pintado de laranja e rosa, Amanda refletia sobre como um simples ato de adoção havia se transformado em algo muito maior. Fred Galileu caminhava ao seu lado, sua presença uma constante fonte de conforto e sabedoria. O retriever havia se tornado uma ponte não apenas entre passado e presente, mas entre pessoas, gerações e corações. Em sua dupla identidade como Fred e Galileu, ele provava que o amor tem o poder de multiplicar-se sem se dividir, de crescer sem diminuir o que já existia antes. A ideia de Carlos sobre terapia assistida por animais ganhou vida própria, com uma velocidade surpreendente. Em apenas algumas semanas, Helena havia organizado uma reunião com a administração do Recanto dos Girassóis, e Amanda se viu apresentando um projeto preliminar para adaptar uma área do jardim especificamente para esse propósito. Imaginem um espaço onde os residentes possam interagir com animais em um ambiente seguro e acolhedor, Amanda explicou, mostrando seus desenhos para o grupo reunido. Fred Galileu estava deitado quietamente a seus pés, como se entendesse a importância do momento. O Dr. Mendes, o geriatra do asilo, apoiou entusiasticamente a iniciativa. O caso do Sr. Alberto não é isolado, ele comentou. Há diversos estudos mostrando os benefícios da interação com animais para pacientes com Alzheimer e outras formas de demência. A notícia da transformação de Alberto havia se espalhado pelo asilo. Outros residentes começaram a esperar ansiosamente pelas visitas de Fred Galileu, suas faces se iluminando quando o viam passar pelos corredores. O retriever parecia ter um dom especial para saber exatamente quem precisava mais de sua atenção em cada dia. Numa tarde particularmente memorável, uma senhora chamada Dona Cecília, que raramente falava ou interagia com alguém, começou a conversar espontaneamente ao ver Fred e Galileu. Eu tinha um cachorro assim, ela murmurou, seus olhos ganhando vida. Um Golden Retriever chamado Max. Alberto, que estava por perto com seu pote de vidro característico, sorriu com compreensão. Eles têm um jeito de abrir nossos corações, não é mesmo? Comentou, oferecendo um petisco para Fred Galileu, que gentilmente alternava sua atenção entre os 2 idosos. Amanda observava essas interações com um misto de alegria e admiração. Seu companheiro peludo havia se tornado uma espécie de catalisador de memórias e conexões, ajudando pessoas a encontrarem pedaços de si mesmas que pensavam ter perdido. As fotografias desencadeavam ondas de memórias em Alberto. Ele falava sobre os domingos de churrasco, as tardes no jardim com Maria, e como Fred sempre esperava pacientemente ao lado da mesa durante as refeições da família. O retriever, ouvindo as histórias, mantinha sua cabeça apoiada no joelho de Alberto, seus olhos cor-de-mel refletindo uma sabedoria antiga. Sabe, Alberto comentou um dia, enquanto observava Fred Galileu interagindo com outros residentes. Acho que Maria estava certa sobre os anjos de 4 patas. Eles não aparecem por acaso em nossas vidas. Jéssica, a funcionária do abrigo, passou a usar a história de Fred Galileu como exemplo para potenciais adotantes.
Às vezes, quando adotamos um animal, não estamos apenas mudando a vida dele, ela dizia. Estamos nos abrindo para conexões e possibilidades que nem imaginávamos existir. No final daquela tarde, enquanto o sol se punha sobre o jardim do Recanto dos Girassóis, Amanda sentou-se em um banco ao lado de Alberto. Fred de Galileu descansava entre eles. Sua presença um lembrete silencioso de como o amor pode existir em múltiplas formas e nomes. Alberto sorriu, seus olhos azuis brilhando com uma clareza que agora aparecia com mais frequência. Os melhores anjos sempre sabem, minha querida. Eles apenas esperam pacientemente até estarmos prontos para entender. O grande dia da inauguração do novo espaço de terapia, assistida por animais no Recanto dos Girassóis, amanheceu com um céu extraordinariamente azul. Amanda havia trabalhado incansavelmente no projeto, transformando uma área do jardim em um ambiente acolhedor, com bancos confortáveis sob pérgolas cobertas de trepadeiras e um espaço especialmente pensado para a interação entre os residentes e os animais. Fred Galileu parecia sentir a importância da ocasião. Mesmo antes de saírem de casa, ele mantinha uma postura especialmente atenta, seus olhos cor-de-mel brilhando com uma intensidade peculiar. O pote de vidro, agora um símbolo de união entre passado e presente, estava cuidadosamente embrulhado na bolsa de Amanda. Quando chegaram ao asilo, encontraram o jardim decorado com flores frescas e fitas coloridas. Helena havia organizado um pequeno evento para celebrar a inauguração, e vários residentes já estavam reunidos no espaço, alguns em cadeiras de rodas, outros sentados nos novos bancos. Alberto ocupava um lugar de honra, usando seu melhor suéter azul. Bem-vindos ao nosso cantinho dos anjos de quatro patas, Helena anunciou, sua voz embargada pela emoção. Um espaço que nasceu de uma história de amor e que hoje se torna realidade graças a um retriever muito especial e às pessoas que ele uniu. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Alberto, que estava sentado quietamente, de repente se levantou. Sua postura estava mais firme, seus olhos mais claros que nunca. Maria, ele disse, sua voz tremendo levemente. Você estava certa o tempo todo. Fred Galileu imediatamente se aproximou dele, como se sentisse que seu antigo dono precisava de apoio. Alberto se apoiou gentilmente no retriever enquanto continuava. Maria sempre dizia que o amor nunca se perde realmente. Ele apenas encontra novos caminhos para continuar fluindo. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Regina e Carlos, que observavam seu pai com uma mistura de surpresa e alegria. Dona Cecília, sentada próxima, também começou a chorar suavemente, suas mãos acariciando o pelo dourado de Fred Galileu, que agora alternava sua atenção entre ela e Alberto. Este lugar, Alberto continuou, sua voz ganhando força, não é apenas para animais e pessoas. É um lugar onde memórias podem ser honradas e novas histórias podem começar. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Amanda. Minha Maria teria adorado ver isso. Ela sempre soube que nosso Fred era especial. E agora, como Galileu, ele continua espalhando amor de uma forma que nem podíamos imaginar. O Dr. Mendes, que observava tudo com interesse profissional, não conseguia esconder seu espanto. Em todos seus anos de experiência, raramente havia testemunhado um momento de tanta lucidez em um paciente com Alzheimer avançado. Amanda se aproximou de Alberto, levando consigo o pote de vidro cheio de petiscos especiais. Juntos, eles serviram Fred Galileu, que comeu calmamente enquanto todos observavam em silêncio respeitoso. Era como se cada pessoa presente pudesse sentir a sacralidade do momento, o poder de um amor que transcendia o tempo, a perda e até mesmo a própria memória. Veja os arco-íris, pai, Regina sussurrou, apontando para as luzes que o sol criava através do pote de vidro. Exatamente como a mãe descrevia.
As semanas que se seguiram à inauguração do Cantinho dos Anjos de 4 patas trouxeram mudanças que ninguém poderia ter previsto. O espaço rapidamente se tornou o coração do Recanto dos Girassóis, com uma programação regular de visitas de diferentes animais terapeutas e seus tutores, todos inspirados pela história de Fred Galileu. Amanda observou com alegria como seu companheiro peludo naturalmente assumiu o papel de mentor para os novos visitantes de 4 patas. Com sua calma característica, ele demonstrava uma paciência infinita com os cães mais jovens e agitados, como se os estivesse ensinando a arte sutil de tocar corações e despertar memórias. Ele sempre foi assim. Alberto comentou numa tarde, enquanto observavam Fred Galileu gentilmente guiando um jovem labrador no primeiro dia de visitas. Mesmo quando era mais novo, tinha essa sabedoria no olhar. Maria costumava dizer que ele nasceu com uma alma antiga. O pote de vidro, agora uma presença constante no novo espaço, havia se tornado uma espécie de símbolo para todos. Amanda mandou fazer uma pequena placa de bronze que foi colocada ao lado da mesinha onde ele ficava. Em memória de Maria, que nos ensinou que o amor brilha através do vidro como a luz do sol. Dona Cecília, que antes raramente deixava seu quarto, agora era presença constante no jardim. Suas histórias sobre Max, seu antigo retriever, começaram a fluir com mais frequência, e com elas vieram outras memórias que se pensava perdidas. Outras famílias, vendo as mudanças positivas, começaram a trazer fotos de antigos animais de estimação de seus parentes, criando um mural de memórias que crescia a cada semana. Helena notou que os episódios de confusão e agitação entre os residentes haviam diminuído significativamente. É como se este espaço criasse uma ponte entre passado e presente. Ela explicou durante uma reunião com a equipe médica. Os animais ajudam a ancorar nossos pacientes no momento atual, enquanto gentilmente os permitem acessar suas memórias mais preciosas. Para Amanda, as transformações em sua própria vida foram igualmente profundas. Seu trabalho como arquiteta ganhou um novo propósito. Outros asilos começaram a procurá-la para projetos similares. Não estou apenas desenhando espaços, ela explicava. Estou criando lugares onde a cura pode acontecer. Fred Galileu parecia florescer em sua dupla identidade. Com Alberto, era o fiel Fred, trazendo de volta memórias de dias ensolarados no quintal com Maria. Com Amanda e os novos amigos do asilo, era o sábio Galileu, guiando e confortando com sua presença serena. Os 2 nomes, como as 2 faces de uma mesma moeda, representavam a totalidade de seu ser especial. Numa tarde particularmente significativa, Alberto chamou Amanda para perto de sua poltrona favorita no jardim. Fred Galileu descansava entre eles como sempre. Sabe, ele começou, sua voz clara e firme. No início, quando tive que deixar Fred no abrigo, pensei que estava perdendo a última conexão com Maria e com minhas memórias. Mas agora entendo, ele continuou, olhando com carinho para o retriever, que nada se perde realmente quando há amor verdadeiro. Fred encontrou você, se tornou Galileu, e juntos vocês não apenas preservaram minhas memórias. Vocês criaram algo novo e ainda mais bonito. Regina e Carlos, que agora visitavam o pai quase diariamente, notaram como ele estava mais presente, mais conectado. É como se cada memória que ele recupera através do Fred também o ajudasse a criar novas memórias, Regina observou, vendo seu pai interagir com outros residentes e suas famílias no jardim. O pote de vidro, que uma vez havia sido um gatilho para tristeza e perda, agora brilhava ao sol como um prisma, espalhando luz e cor pelo jardim. Era um lembrete constante de como o amor, assim como a luz, pode se refletir, refratar e multiplicar, tocando mais vidas do que se poderia imaginar.
Um ano havia se passado desde aquele primeiro dia em que Amanda descobrira o mistério do pote de vidro. O jardim do Recanto dos Girassóis estava em sua melhor forma, com flores de todas as cores enfeitando os canteiros que os próprios residentes ajudavam a manter. O Cantinho dos Anjos de Quatro Patas havia se tornado um modelo para outros asilos e frequentemente recebia visitantes interessados em implementar programas similares. Naquela manhã especial de domingo, Amanda chegou mais cedo que o habitual. Fred Galileu caminhava ao seu lado, seu pelo dourado cintilando sob o sol nascente. O pote de vidro, agora parte inseparável de suas visitas, estava cuidadosamente embrulhado em sua bolsa. "Bom dia, minha querida." Alberto a recebeu com um sorriso caloroso. Ele estava sentado em sua poltrona no jardim, parecendo especialmente elegante em seu suéter novo. Um presente de Regina pelo seu aniversário de 80 anos que celebrariam naquele dia. A família havia organizado uma pequena celebração no jardim. Carlos e Regina chegaram logo em seguida, trazendo um bolo e álbuns de fotografias. Outros residentes e suas famílias se juntaram à comemoração, transformando-a em uma verdadeira festa comunitária. Alberto pegou a fotografia com mãos levemente trêmulas. Fred Galileu, sentindo a emoção do momento, apoiou suavemente a cabeça em seu joelho. Maria sempre dizia que aquele dia foi um presente dos céus. Ele recordou, sua voz clara e firme. E agora, tantos anos depois, entendo que ela estava certa de tantas formas diferentes. Amanda preparou o pote de vidro com os petiscos especiais, colocando-o na mesinha que havia se tornado seu lugar oficial. A luz da manhã atravessava o vidro, criando os já familiares arco-íris que dançavam pelo chão do jardim. "Sabe", Alberto comentou, observando os reflexos coloridos, "durante muito tempo, depois que Maria partiu, eu tinha medo de esquecer. O Alzheimer estava roubando minhas memórias, uma a uma, e isso me aterrorizava." Ele fez uma pausa, acariciando as orelhas de Fred Galileu. "Mas aprendi que algumas coisas são fortes demais para serem esquecidas. O amor encontra maneiras de permanecer, de se renovar." Helena, que havia se tornado uma amiga próxima, trouxe uma surpresa. Um álbum com fotos do último ano, documentando a transformação do jardim e os momentos especiais compartilhados ali. Havia imagens de Fred Galileu com diferentes residentes, do pote de vidro brilhando ao sol, de Alberto contando histórias para grupos de visitantes. "É incrível como um simples objeto pode conter tanto significado", Amanda refletiu, olhando para o pote de vidro que havia desencadeado toda aquela jornada. Às vezes, o que parece ser apenas um recipiente para comida pode se tornar um recipiente para memórias, para amor, para cura. Fred Galileu, como se entendesse que estava sendo mencionado, olhou ao redor do círculo de pessoas reunidas, seus olhos cor de mel, refletindo a mesma sabedoria serena de sempre. Em sua dupla identidade, ele havia se tornado um símbolo vivo de como o amor pode existir em múltiplas formas, adaptando-se e crescendo sem perder sua essência. Para Fred, para Galileu, Alberto ergueu seu copo de suco em um brinde, nosso anjo de quatro patas, que nos ensinou que o amor, como a luz através do vidro, pode se multiplicar em infinitas cores e tocar infinitos corações. Todos ergueram seus copos, enquanto o sol da manhã banhava o jardim em luz dourada. Amanda olhou ao seu redor. Para Alberto, agora cercado pelo amor de sua família, para os outros residentes, cada um com suas próprias histórias de redescobertas e reconexões. Para Helena e a equipe do asilo que haviam abraçado a transformação com tanto entusiasmo. E finalmente para Fred Galileu, seu companheiro peludo que havia transformado um simples ato de adoção em uma jornada de cura e amor que continuava a se expandir em círculos cada vez maiores. O pote de vidro brilhava ao sol, seus reflexos dançando como lembretes eternos de que o amor, em todas as suas formas, tem o poder de iluminar até mesmo os cantos mais escuros de nossas memórias, trazendo luz, cor
e esperança para todos os que se abrem para sua magia.